Oi, gente! Bom, pela repercussão que teve o último IGTV que eu fiz as minhas reflexões, que eu achei que não ia ter tanta repercussão, que é algo que eu penso muito e que tá muito no meu dia a dia, eu achava que muita gente já pensava dessa forma, mas eu percebi que poucas pessoas, nossa, que cabelinho, hein, Pamela? Que poucas pessoas falam sobre isso, parece que tem medo de falar sobre isso. E hoje eu vim aqui falar algumas verdades que eu acredito, né? E dar algumas dicas para as famílias que talvez estejam aí perdidas, que estão com dificuldade em saber o que fazer, enfim. Então eu vim aqui falar o que eu acho, eu como terapeuta, o que muitas vezes eu falo para os meus... para as minhas famílias, que eu amo de paixão e que cada família para mim é única e tem a sua história e eu valorizo muito isso. Muitas pessoas falam para mim, Pamela, por que você não cresce? Por que você não abre mais? Claro, tenho um morro de vontade de abrir mais Motoristar, enfim. Mas a questão é que hoje eu fiz a opção por cuidar das minhas famílias e cuidar de fato das crianças que eu atendo. Esse ano também foi um ano de reflexão e eu quero estar mais próximo de cada família, podendo ajudar verdadeiramente com aquilo que eu sei, com aquilo que eu acredito, e de repente isso pode ajudar mais famílias e principalmente as que eu já atendo. Enfim, então eu vou compartilhar aqui em vídeo para vocês, já que não consigo atender todo mundo, então o que eu penso, né? Muitas pessoas mandaram mensagens no privado para mim, concordando com o que eu falei. Muitas famílias postaram, colocaram, comentaram, questionando e tendo dúvidas sobre outros comentários, enfim. Isso é tão importante para mim porque aumenta mais ainda a minha reflexão, né? E o quanto a gente acaba sendo generalista, existe essa palavra? No Instagram. Por quê? A gente precisa fazer algo rápido. Já falei 2 minutos e 25. Eu tenho que falar no máximo 10 minutos para colocar no IGTV. E o quanto a gente acaba tentando ser um geral, e o geral no autismo não funciona, né? Porque cada criança é uma, né? Então, o que eu vim aqui hoje passar para vocês é algumas dicas de uma conversa de café da manhã, supondo que nós estamos aqui, ó, sentados no café da manhã. Então, pega o seu café com leite, vem aqui conversar comigo. E ouve como se a gente estivesse batendo um papo, tomando um café da manhã juntos, tá? Porque acho que a ideia principal é essa hoje. Não é... Enfim, é eu conversar e eu falar o que eu penso também, o que eu falaria para muitas famílias. Então eu acho que a primeira coisa, a gente não pode generalizar todo mundo. Quando eu coloco assim de diminuir as terapias, vamos lá, eu quero... E algumas famílias até colocaram assim para mim, Pamela, mas como que eu sei o quanto de terapia que eu tenho que dar pro meu filho? Quanto que eu sei que tá sendo demais ou tá sendo de menos? A primeira coisa que eu penso é, olha pro seu filho. Ele tá gostando das terapias? Ele ama ir pras terapias? Ele curte? Ele não precisa amar o tempo todo, porque vão ter situações que vão tirá-lo da zona de conforto e isso é normal, tá? Para qualquer criança. As crianças choram, as crianças fazem birra, mas se elas fazem isso em todas as terapias, o tempo todo da terapia, já não é prazeroso e já não tá... Alguma coisa ali não tá certa, então é importante você observar e você ter um olhar mais... crítico em relação a isso, tipo, por que será que ele tá chorando tanto? Será que ele tá feliz? Você tem acesso a essas terapias? Quando ele tá chorando, você pode assistir para ver mais ou menos o que tá acontecendo e você poder ajudar? Por exemplo, tá? Enfim, antes de falar o por exemplo, no Instagram, nós também temos as famílias, todo mundo, os profissionais, de colocar o que é de mais bonito no autismo, dos resultados que a gente tem no autismo, de como que eles evoluem, porque a gente quer trazer esperança também para essas famílias e mostrar, olha, vale a pena investir, não fica parado, tem esperança, ele vai falar, ele pode se comunicar, ele vai se desenvolver bem, enfim. A gente quer trazer essas esperanças porque a gente sabe que quando recebe o diagnóstico, se você já chegar, olha, é muito difícil, você tem que fazer, é um peso maior ainda.
Então, o Instagram, ele tem, né, esse perfil de mostrar as melhores coisas. E as melhores coisas nem sempre são as mais fáceis, ou nem sempre vai acontecer com todo mundo. E para chegar naquela melhor coisa, talvez muita coisa ruim aconteceu antes. E daí a gente não mostra isso, né, no Instagram. Porque, de fato, ninguém quer ver uma criança em crise o tempo todo, né? As pessoas não querem ver isso. Não sei exatamente por quê. Eu acho que primeiro que, óbvio, né, a família não quer expor, mas as pessoas também não querem ver. Eu vejo que as pessoas não querem ver o autismo grave. Eu vejo que as pessoas também não querem enxergar que existe a possibilidade de você fazer 1 milhão de terapias e seu filho não desenvolver como esperado. E às vezes pode ser a terapia sim que não foi a melhor, e às vezes pode ser por conta da criança também. Mas eu acredito que... O que eu tava falando mesmo? Mas eu acredito que, enfim, o equilíbrio é o mais importante. Então, o que eu ia contar pra vocês, um exemplo que, quando eu falei do Instagram, né, eu mostrei o que eu mostrei mesmo, gente? Mostrei um vídeo aqui, uma foto da aula de circo. A gente tem na aula de circo que tá sendo muito bonitinha, tá sendo muito legal, as crianças estão respondendo a movimentos diferentes, tá sendo muito legal. É lindo, mas tem os seus momentos ali, dentro da aula de circo, das crianças desorganizadas, né? Das crianças gritando, das crianças protestando, e isso a gente não coloca, né? Só que ao mesmo tempo, quando a gente não coloca e as pessoas olham a foto e falam, nossa, olha que aula perfeita, eu não quero que meu filho vá lá fazer essa aula. E não é assim, né? Por exemplo, nesse dia, um aluno querido, fofo, a gente estava na sala, e uma sala que eu tenho lá não tem uma acústica tão boa, então pode trazer uma certa sensibilidade auditiva para algumas crianças, né? E daí ele estava lá curtindo, estava fazendo algumas estereotipias, né? E daí ele começou a gritar. Só que os pais dessa criança estavam na sala assistindo. E a gente não tinha entendido por que toda vez que a gente chamava ele, ele gritava. Ele gritava, daí ele fazia atividade e de boa, né? Tipo, ficava bravo, mas fazia e depois voltava lá pra fazer a sua estereotipia pra se auto-organizar. A gente não entendia muito bem por que ele tava gritando. Eu achava que era por causa da demanda. Daí uma hora a mãe pegou e falou assim, olha, ele tá gritando porque tá muito barulho pra ele não tá conseguindo se organizar. E nessa hora, o que eu fiz? Vamos lá fora, então, vamos dar uma voltinha? Vamos lá fora. Quando eu tirei ele da sala, ele olhou com uma cara assim pra mim de, ai, que bom que você me tirou daqui. Eu falei, tudo bem, a gente vai dar uma voltinha, tava muito barulho pra você lá dentro, né? Desculpa, eu falei, eu não tinha entendido, mas se você quiser dar uma voltinha e depois vir de novo continuar a atividade, tá bom? Ele respirou, ele ficou feliz, ele parou de gritar na mesma hora e diminuiu os comportamentos, né, que a gente chama ali de inadequados. Mas se os pais não tivessem esse olhar, né, e se os pais não tivessem presente, por que eu falei, quando talvez a terapia não tá dando certo, talvez é importante que os pais entrem para observar, se os pais não podem entrar o tempo todo, mas entrem para observar, porque assim você vai conseguir ajudar o que talvez ali não tá dando certo. O que tá incomodando seu filho que ele tá se comportando daquela forma? E talvez o pai ou a mãe olhando vai olhar para o terapeuta e falar, olha, acho que já passou o tempo dele de estar sentado, ele está mostrando que ele precisa se movimentar. Olha, já está muito barulho, ele já tolerou o que ele podia. Sai para dar uma voltinha com ele, olha, ele não gosta dessas tintas, então isso que está deixando ele nervoso, então é melhor você trocar o material de estimulação. Gente, essa troca é tão importante. E quando eu digo a troca, é assim, o pai vai colocar a opinião dele e eu também, se eu não concordar, eu posso colocar a minha, né? E daí tem essa troca, de a gente falar, olha, a gente achou que fosse, mas não foi, tentamos, mudamos, mas continua a mesma coisa, como já aconteceu, e daí a gente vai junto tentando adaptar para aquela criança. Então, pensando nisso, uma dica que eu dou para vocês, a primeira, tá dando alguma coisa errada nas terapias do seu filho? Observa, entra na terapia e tenta entender o que tá dando errado e por que não tá dando certo. Então, a primeira coisa. Daí você tenta mudar, conversar com o profissional, readequar o programa, ver o que pode fazer para melhorar e tal. Beleza. Conseguiu fazer isso? Não mudou nada.
Pamela, ele faz 20 horas de terapia por semana, ele não tem tempo para brincar, eu não tenho tempo de levá-lo para o parquinho, não tenho tempo de levá-lo para o shopping. Quando eu falo tempo livre, também não é deixar a criança sem fazer nada, tá, gente? Eu falo tempo livre para fazer coisas que são de crianças, com as famílias, né? Então, levar num parquinho, levar numa praça, levar num shopping, levar para comer um lanche, levar num restaurante, porque isso também é terapêutico, né? Então, ter esse tempo. Claro também, de novo, né, que a gente tá falando de 1 milhão de realidades, gente. Tem mãe que não tem tempo durante a semana para levar o filho no parquinho, porque tem que trabalhar o dia todo. E que ótimo que está trabalhando o dia todo, isso é muito importante, a gente também não pode julgar, porque cada realidade é uma, né? E digo para vocês também, que quando eu falo, olha, você tem que parar de trabalhar e levar o seu filho só nas terapias, também não concordo, porque eu tenho mães que depois que começaram a trabalhar e os filhos começaram a fazer a terapia, mesmo ela não estando presente, mas ela começou a se dedicar a ela e colocou os filhos nas terapias como podia encaixar ali, lembrando também que cada realidade é uma, tá, gente? Os filhos também super se desenvolveram. Eu acho que o importante é essa troca, né? E a troca é a gente tá avaliando, reavaliando o tempo todo, dentro da realidade de cada um. Então, eu tenho famílias que os pais não trabalham, as mães não trabalham, eu tenho família que as mães trabalham, então cada família é uma, né? O que eu vejo de fato que faz muita diferença é a família se envolver e seguir a orientação em casa. Não é se envolver, não significa fazer a terapia, tá? Tipo, eu vou trabalhar com ele aqui em casa, isso não. Se envolver significa assim, olha, que a gente teve essa conduta em relação a isso, o ideal seria que em casa você também tivesse, no final de semana, olha, quando você levar ele no parquinho, você tenta falar isso para ele, você tenta dar um apoio visual, uma rotina visual. Então, dentro disso, eu acho importante a família seguir essas orientações, porque isso eu acho que é uma das coisas que mais dá resultado, tá? Mais do que a mãe aplicar a terapia ali, é seguir as orientações do dia a dia. Por exemplo, Pamela, não tô conseguindo sair com meu filho. Tá, então aqui a gente vai trabalhar isso, no final de semana você tenta fazer nas saídas que você for para ver se dá certo, né? No tempo que você tiver. Então isso eu acho que dá um grande resultado. Então seguir as orientações. Se seu filho faz... Pamela, então você acha que eu tenho que tirar ele de todas as terapias também? Quando eu falo para não sobrecarregar de terapia? Não. Eu acho, gente, que a gente tem que dar a terapia adequada para cada idade, tá? Se uma criança tem 2 anos de idade, para mim não faz sentido ela fazer 20 horas de terapia dirigidas, tá? Quando eu digo dirigidas, assim, 20 horas, um terapeuta em cima dela, um terapeuta falando com ela, um terapeuta dando demanda o tempo todo. 20 horas de terapia para uma criança de 2 anos eu acho muito, tá? Mas eu acho que é importante para uma criança de 2 anos ter uma terapia motora, prazerosa, ter uma terapia com fono, que também seja adequada para a idade cognitiva dessa criança, que é de 2 anos, né? A gente não pode esquecer que tem uma criança de 2 anos ali, né, além do diagnóstico. Então, eu vou falar o meu ponto de vista, tá, gente? Vocês podem concordar e discordar. Então, a gente falou assim, Pamela, me dá um norte, me dá uma luz, vou, tete a tete aqui, particular, tá? Então, o que eu acho? Uma criança de 2 anos. Eu acho que é importante fazer fono, eu acho que é importante fazer terapia ocupacional, eu acho que é importante fazer psicomotricidade, eu acho que é importante fazer uma terapia com uma psicóloga ou em grupo e, de repente, também é importante essa criança ir para a escolinha, dependendo de cada criança. Se essa criança está curtindo a escolinha, vale a pena. Se está sendo um martírio para ela ir para a escola e traumatizante, eu tiraria, tá? Num primeiro momento. Minha opinião. Quem quiser depois saber mais, a gente conversa, eu explico, tá? Mas não é sobrecarregar, então vamos fazer 5 vezes terapia ocupacional, vamos fazer 5 vezes fonoaudiologia com 2 anos, vamos fazer 5 vezes psicologia, vamos fazer 5 vezes psicomotricidade. Não, gente. Vamos fazer 2 vezes psicomotricidade, 2 vezes fonoaudiologia, 2 vezes terapia ocupacional e 2 vezes psicologia. Olha, já tem quase 8 horas de terapia para essa criança, fora as orientações que a gente vai passar para essa mãe e que ela vai dar continuidade para esse pai também, tá, pai? Porque você também tem que estar presente, não adianta, eu trabalho. Tem que estar presente, tá? Tem que fazer sua parte, não adianta. Então, pai e mãe, né, eu acho que para uma criança de 2 anos, isso é adequado. Conforme a criança vai ficando mais velha,
Pamela, e aba? Acho que a aba também é legal, um aba bem naturalístico para uma criança de 2 anos, né? Um Denver, uma coisa assim, ó, bem na maciota, eu acho legal. Mas eu acho que a gente tem que observar muita coisa aí. Também, se quiser conversar no pessoal aqui, a gente conversa, tá? Mas aqui também eu vou fazer um vídeo daí de 2 horas aqui, né? Nosso café da manhã vai durar 2 horas. Daí chegou a hora do almoço já. Enfim. Então, eu acho assim, depois que essa criança vai crescendo, a gente pode ir aumentando a demanda para essa criança, tá? Pamela, aumentar a demanda significa aumentar o número de terapias? Depende da criança. Se a gente vê que 2 vezes por semana fono não tá sendo, não é que não tá sendo suficiente, mas que de repente seria legal colocar ela mais uma porque ela tá curtindo e porque ela tá respondendo bem, poxa, vamos pensar nisso. Mas ela tem questões motoras ali que estão impactando diretamente no desenvolvimento dessa criança. Então, vamos colocar mais atividade motora. A gente tem que olhar para cada criança, gente. Não tem que ver o todo, a gente tem que fazer uma avaliação dessa criança e ver o que ela está necessitando no momento, né? Se essa criança faz 20 horas de aba e ela tem uma questão motora grande, por exemplo, e faz 1 hora de terapia motora, que seja fisioterapia, psicomotricidade, enfim, com uma boa terapeuta, não vai ser suficiente. Porque o problema dessa criança ainda está no motor, e o motor vai influenciar diretamente no cognitivo, que vai influenciar no planejamento, que vai influenciar nessa resposta cognitiva dessa criança. Vocês entenderam qual é que é? Né? Então, a gente precisa olhar para a criança, faz uma avaliação global dessa criança e ver onde que está a maior dificuldade dela. Talvez juntar um motor junto com a comunicação, né? Eu faço um trabalho muito global e às vezes as pessoas falam, mas você é isso, o que você é? Você é psicóloga? Você é terapeuta ocupacional? Você é psicomotricista? Olha, eu olho a criança como um todo. E se eu consigo estimular a criança a ler utilizando o movimento, por que não fazer isso, ajudando a outra terapeuta? Se esse é o objetivo principal dela, esse é o meu trabalho, né? Olhar hoje eu tenho uma formação que eu consigo ver esse desenvolvimento global e utilizar o movimento para estimular isso. Mas enfim, não é essa a questão. Então, se a sua criança ela faz 40 horas de terapia por semana, porque tem gente que faz, viu, gente, 40 horas de terapia por semana. Quando a gente fala 40 horas, também o pessoal fala que não é 40 horas de terapia, é 20 horas de terapia mais 20 horas dentro da escola, que é outro assunto a escola que também não vou colocar aqui, eu vou fazer um outro vídeo, outro café da manhã, que a gente conversa sobre escola. Mas o que eu tava falando? Esqueci. Mas, então a gente precisa olhar cada um. Agora, Pamela, o que você acha que é pouco terapia? Se a criança tem 5 anos de idade e ela faz 1 vez fono e 1 vez psicóloga, por exemplo, e ela tem 5 anos de idade, eu acho pouco. E de repente os pais não seguem as orientações em casa e os pais trabalham o dia todo, pra mim é pouco. Pamela, mas é a realidade de muitas famílias. Tudo bem, entendo, mas pra mim é pouco, tô falando a verdade, tá? E daí o que a gente pode fazer? Essa família às vezes tem que ser mais parceira ainda, né? Para dar continuidade daí nessas terapias, seguir bem as orientações para ampliar essas atividades, né? Então, dar suporte. Então, não acho que a criança tem que fazer nada de terapia e segue no ritmo dela. Não concordo com isso. Mas eu concordo que se a criança faz 1 vez fone e ela não tá respondendo bem, tá? Por exemplo, ela faz 1 vez fono e ela ainda não tá falando nada. E a fono não entrou com nenhuma comunicação alternativa. E a fono, enfim, não tá mudando nada. E a fono continua na mesma coisa, não é bom, tá? Ou a psicóloga, né? Ele faz 1 vez a psicóloga e só. Pra mim é pouco. Então, ou, por exemplo, Pamela, a terapeuta falou que ele tem que fazer 5 vezes por semana a terapia, senão não vai dar resultado. Então, vou tirar de todas as outras para fazer só com ela. Também não acho bom. Eu acho que a equipe e o equilíbrio dão muito mais resultado do que deixar só numa terapeuta, tá? Depois, quem quiser perguntar mais sobre isso, a gente também conversa no pessoal. Uma outra dica que eu dou é assim, Pamela, não tenho tempo para levar em várias terapias.
E eu tô vendo que meu filho precisa. O que eu gosto muito de fazer para famílias que têm condições é contrata ter uma mediadora 3 vezes por semana para ser treinada por essa terapeuta que você gosta muito, que dá um ótimo resultado, para ela ir 3 vezes por semana na sua casa, porque tem pais que não conseguem aplicar aquilo por N motivos, por questões emocionais, porque não sabe o time correto, enfim, não estudou para isso, né, gente? Então, não tem obrigação também, muitas vezes. Então, se tem condições, contrata uma mediadora, pode ser uma estudante de psicologia, pode ser uma estudante de pedagogia, para ir, sei lá, 3 vezes por semana na sua casa, 4 vezes por semana na sua casa, ficar 1 hora, 1h30 com o seu filho, aplicando o que aquela terapeuta, que de repente pode ir 1 vez por mês na sua casa, para orientar e fazer essas reuniões. Então, isso eu acho que funciona muito. Eu tenho tido resultados, assim, excelentes e dessas mediadoras que seguem essas orientações de algo global, tá? Não é assim, vai fazer só isso. Então, assim, ela vai estimular, essa mediadora vai estimular o cognitivo, vai estimular a comunicação, vai estimular, né, com as orientações da fonoaudióloga, com as orientações de uma psicóloga, com as orientações de uma psicomotricista, enfim, com as orientações de uma pessoa que tenha conhecimento no desenvolvimento infantil também, que vai ver o global, né, ou uma que tenha conhecimento de Denver, enfim, uma pessoa que pensa fora da caixinha, eu também acho importante, e fazer essa mediadora ir 5 vezes por semana em casa. Pamela, é certeza que isso vai dar certo? Não é certeza, mas é algo que eu vejo resultado. Por que não é? Eu não posso dar certeza? Porque cada terapeuta é uma, e tem terapeuta que não sabe aplicar, gente. Se tem terapeuta que estudou para isso, não sabe o que fazer, imagina os pais também, né, que não estudaram para isso, a gente exige deles. Então, assim, tem muita terapeuta ruim no mercado, tem muita terapeuta boa. Tem muita gente que está estudando, que quando segue as orientações, tá arrasando. E tem muita gente que é formada há trocentos anos e, cara, tá ruim, assim, não tá aplicando da melhor forma, não tem troca, enfim. E daí tem também a realidade daquelas famílias que não tem condições nenhuma de pagar terapia. E daí o que eu acho existem instituições, na maioria das cidades, existem instituições, né, que recebem as crianças com autismo e coloquem nessas instituições, se no momento não tem dinheiro, né? Por exemplo, aqui em Vinhedo, eu trabalhei 12 anos numa instituição maravilhosa e que se a família não tem condições de pagar, eu falo, vai lá, porque as terapias, as terapeutas são muito boas e num nível de qualificação também alto, então eles sempre estão se formando, enfim, eu acho que também existem essas instituições boas que você pode ter um atendimento gratuito. Existem cidades que não têm isso, eu também entendo. E também me coloco à disposição, se tiver alguma instituição aí na sua cidade que talvez não tenha essa formação, e é uma instituição, uma ONG, eu me coloco à disposição, Pamela, se vocês souberem, para ir dar um treinamento gratuito. Né? Tipo, Pamela, você pode... Vou gratuito, porque o que eu menos quero é falta de informação, né? Então, Pamela, mas não é assim todas... Tudo bem. Se você conhece alguma instituição que não tem essa formação, que não tem conhecimento, que não sabe lidar, fala, olha, gente, tem a Pamela falou que vem gratuitamente aqui na instituição se vocês não tiverem condições de pagar. Porque, de fato, não tem condições de pagar. Tá? Porque também tem quem fala que não tem condições de pagar, enfim, tem. Então, eu acho que assim, eu quero também ajudar quem realmente não tem essas condições. Famílias que também não têm condições, quero ajudar também. Então, é isso, gente. Eu não sei se eu ajudei, eu não sei se eu atrapalhei, mas foi um café aqui que eu resolvi falar as verdades. Talvez confundir um pouco mais, talvez, mas é isso, tá bom? Beijo, obrigado pelo café, foi muito bom. Até a próxima.